Hoje é um dia muito importante para a entidade, para a associação. Importante porque nós vamos tratar, mais uma vez, de um assunto, de um tema que é muito caro para os juízes e as juízas do trabalho do Brasil, que é a questão de gênero. E de que modo nós, na nossa profissão, na nossa atuação, e também como cidadãos, podemos contribuir para a igualdade de gênero no Brasil. Este evento também é importante para a ANAMATRA porque inaugura mais um veículo de comunicação da entidade, que é a transmissão ao vivo, por meio da internet, dos eventos por nós patrocinados. O nosso site, eu não tenho as informações aqui, mas o nosso site é um dos mais visitados entre os sites criados e mantidos na internet por entidades correlatas à nossa. Muitas vezes esse site foi recordista de acessos durante vários dias e ele se mantém nessa posição. Então é muito interessante e é importante a transmissão, a difusão, a divulgação desse tipo de conhecimento, desse tipo de debate para os usuários da web. A ANAMATRA tem 3.500 associados no Brasil, mas o site é acessado por um número muitas vezes superior ao número de nossos associados. O evento é organizado pela ANAMATRA e conta com o apoio da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Registro a presença aqui da Juliana Violi, procuradora do Trabalho e vice-presidente da entidade. Se encontra entre nós também Fabrício Mota, que é o assessor parlamentar da senadora Lúcia Vânia. Eu gostaria de convidar para a mesa a conferencista do dia de hoje, a professora Graça Belov. Por gentileza. O evento não terá formalidade, eu diria, a organização bem simples. O importante é que nós possamos discutir este tema e mostrar para as pessoas que o assistirão, fica à vontade, professora, que o assistirão pela web, a preocupação de magistrados, advogados, procuradores do trabalho e estudantes em relação ao assunto. Agradeço especialmente a vinda dos estudantes que terão a oportunidade de ouvir essa brilhante expositora e professora da Bahia, constitucionalista, que certamente nos enriquecerá com o seu pensamento. Eu também vou ficar na plateia para ficar mais bem à vontade e para prestar mais atenção. As perguntas só poderão ser feitas ao final da palestra e nós, infelizmente, não teremos condição de transmitir integralmente o debate pela internet. Mas, seguramente, a conferência e parte do debate será transmitido. Antes de passar a palavra para a professora Graça, a Viviane fará a apresentação da professora. Bom dia a todos. Nossa conferencista de hoje é advogada, psicóloga, professora universitária em disciplinas como Direito Constitucional da Criança e do Adolescente, Direito Público e Privado, Filosofia do Direito, Psicologia da Criança e do Adolescente e Ética. Graça Belov é ainda conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil e da Bahia, pós-graduada em Metodologia e Didática do Ensino pela Universidade Católica de Salvador, membro da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB da Bahia, representante do Brasil no Tribunal Internacional dos Direitos da Criança, membro efetivo da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB e também membro efetivo do Instituto dos Advogados do Brasil e da Bahia. Nosso evento de hoje está sendo transmitido ao vivo pela internet.
Por isso, pedimos a gentileza de manterem seus celulares no modo silencioso e não circular em frente à bancada da palestrante no decorrer do evento. As perguntas dos participantes também deverão ser feitas ao final da palestra. Após o encerramento do evento, convidaremos a todos para um brunch em nossa sala de reuniões. Passo a palavra imediatamente para a nossa conferencista de hoje, a doutora Graça Belov. Por favor, como eu costumo fazer, e para ninguém tomar susto absolutamente, em primeiro lugar, eu vou agradecer, claro, o convite, e vou ser muito honesta. Normalmente as pessoas dizem assim, eu estou muito honrada, eu me sinto honrada, mas eu sinto mais do que isso, eu sinto prazer. Então eu queria confessar que eu sinto um grande prazer de estar aqui, e vou agradecer assim, por ordem. Primeiro, agradecer a Ana Matra Nacional, que me convidou através da pessoa da doutora Fátima Stern, que representa a Matra de Salvador, Bahia, e que com isso me deu um voto assim de confiança, né? Quer dizer, vou levar uma baiana como eu lá para o âmbito nacional, e aqui eu vou agradecer na pessoa que estava me apresentando, o doutor José Nilton, e em nome dele estender esse agradecimento a toda a equipe que organizou o evento e, sobretudo, cumprimentar, não sei de que forma a sociedade hoje ela é tão virtual, que a gente pensa até que em certos momentos deve se comportar virtualmente, então eu vou cumprimentar assim quem, por algum motivo, esteja nesse momento também nos ouvindo. Obviamente que eu sou professora e por isso costumo fazer o que se chama discurso livre. Mas é claro que todo discurso livre, ele tem que ter uma sequência lógica, fundamentada epistemologicamente. E como humilde professor, eu sempre digo, o momento mais importante não é o momento propriamente da fala, é o momento do debate. Então, para isso, eu dou segurança a todos. Eu uso o chamado tempo mínimo necessário de fala, para que a gente possa ter o tempo do debate. Então, o que é que eu vou fazer? Eles me deram, meu relógio está marcando exatamente 15 para as 11. Eles me deram em torno de 45 minutos de fala, o que significa que eu iria tentar expor essa temática que é tão vasta dentro desse tempo, e teríamos de 11h30 até meio-dia abertura total, e eu fico inclusive à disposição para depois, mesmo assim, informalmente, eu continuo repetindo, isso é um prazer. Quando eu tiro livros, eu tenho muitos outros aqui na pasta, é pelo hábito desse trabalho que eu chamo um trabalho que não deixa de ser público. Na verdade, eu estou me expondo publicamente. E quando eu apresento pensamentos ou ideias, às vezes quem está me ouvindo já ocorreu. Fica tão admirado, depois diz assim, onde foi que a senhora viu isto? Professora, onde você leu isto? Normalmente eu costumo mostrar. Então, quando eu coloco livros ou assinalo alguma coisa na Constituição, às vezes eu vou ler o artigo ali, mas a minha fala é uma fala que vai seguir apenas um roteiro. Obviamente que o título da palestra, ele é amplo, né? Essa palestra hoje, ela impõe que eu faça escolhas. Fazer escolhas, imagine, falar sobre a questão feminina, obviamente que eu vou ter que mostrar para vocês já uma diferença entre a questão feminista e a questão feminina. A questão feminista, ela foi representada durante o decorrer de todo o século XX, e ainda temos essa representação, mas ela não é mais o marco do século XXI, eu devo dizer isso com razoável segurança. A questão feminista foi representada pelo movimento feminista, que tentou mostrar histórica e ideologicamente aquele crucial processo de exclusão da mulher. Agora, hoje, já na contemporaneidade, eu digo assim, por exemplo, Norberto Bobbio, eu vou citar Bobbio. Bobbio admite falar em pós-modernidade. Mas existem muitos jurisfilósofos
e teóricos, né, da teoria constitucional. Eu vou citar José Gomes Canotilho, por exemplo, e Canotilho acha às vezes perigoso você usar a expressão pós-modernidade, porque na verdade a modernidade não terminou. Nós continuamos com a modernidade, você pode dizer tardia, ou eu prefiro dizer estamos na contemporaneidade. Na contemporaneidade, a discussão hoje é sobre a questão feminina, que é uma questão muito mais profunda. Então, minha abordagem, ela vai ter um início, talvez de 5 minutos, com a perspectiva histórica, e depois eu faço análise dos motivos, fundamentos e ideologia que constituíram a posição da mulher como uma suposta cidadã de segunda categoria. Eu devo dizer a vocês, eu não podia trazer todos os livros, mas eu quero confessar a verdade, eu fui ler desde os gregos, li Michel Foucault, História da Sexualidade, está aqui Hannah Arendt, A Condição Humana, Norberto Bobbio, eu trouxe Liberdade e Igualdade, consegui uma tese de doutorado publicada agora na USP de São Paulo, ela é doutora em Direito Constitucional, mas a tese dela foi o lado feminino da Revolução Francesa, e são dados, assim, extraordinários, né? Então, obviamente, passo por Marx, minha matriz ideológica, eu nunca escondo isso, ela nunca deixou de ser marxista, Marx com todas as falhas ou defeitos dele, do ponto de vista humano, mas ele foi um homem extraordinário. E depois que eu mostrar isso, eu vou mostrar os reflexos disso no âmbito jurídico, político e social. E no final, tentar de alguma forma dizer o que é que pode ser feito. Ou se não pode. E se não pode, por que não pode? Ou como poderia. Então, o que é que eu vou começar mostrando para vocês? Eu me dei ao trabalho e fiz uma pesquisa. Eu não vou poder ler todas as citações. Eu vou escolher as principais, só para vocês terem a ideia assim. Nossa matriz epistemológica, quer dizer, matriz como fonte, como origem, para Marilena Chauí, que além de ser cientista política e filósofa, é uma grande mulher, uma doutora, Marilena diz, nossa matriz epistemológica é grega, quer dizer, a matriz da sociedade ocidental. E essa matriz grega foi que propiciou para os romanos os fundamentos filosóficos. Por isso é que os jovens estudantes de Direito, os que são meus alunos, entendem rapidamente comigo, e eu fico com Marilena, eu não posso desmerecer os romanos, jamais o faria, sobretudo no âmbito jurídico. Mas os gregos tiveram supremacia civilizatória. Marilena disse isso. E por quê? Porque os gregos deram ao mundo, ao ser humano, as 3 perspectivas existenciais. Os gregos deram a noção de tempo, com Deus Cronos, cronologia, a noção de espaço, com a geometria, e a noção do ethos, a ética. Então Marilena diz assim, eles são insuperáveis. E os romanos tinham tanta consciência disso, que beberam na fonte grega. Claro que qualquer estudante, aluno de direito, ele sabe assim, o nosso direito veio do direito romano, mas ele veio cunhado pela matriz grega. Porque os romanos, qualquer livro de direito romano diz isso, os romanos foram muito pouco filósofos e foram muito mais juristas. Aí todo mundo vai compreender rapidinho por que os romanos foram absolutamente privatistas. E os gregos publicistas, é claro, porque os filósofos foram aqueles que trabalharam com a noção de espaço público, com a polis. Então os filósofos ficaram com o público. E os romanos que se interessaram apenas na filosofia grega. E aí eu vou mostrar o que é na nossa fala, o que é que os romanos absorveram em relação à mulher. Ora, o que interessou. Então interessou a perspectiva da mulher no âmbito privado. Então, como eu vou fazer citações que são anteriores à própria matriz grega, é só para vocês verem como essa perspectiva feminina, ela foi constituída, segundo Hannah Arendt, de uma forma que Michel Foucault, eu indico até a leitura, basta o primeiro volume, é fininho, História da Sexualidade, de Michel Foucault. Então, Foucault vai dizer que foi muito perverso o que fizeram com a mulher.